Boa tarde, hoje segunda-feira, 4 de dezembro de 2017, aqui quem fala é o Thiago, esse é mais um fechamento de mercado capitalismo. Só queria deixar 3 recados, na verdade é um recado só e 3 informações. Eu vou colocar aqui no link da descrição, tá? 2 relatórios que a gente enviou hoje para os clientes, tá? Um que é para saber identificar as barganhas da bolsa, tá? Que são aqueles ativos que são os considerados mais baratos hoje no mercado, tá? Com uma visão mais aí de médio e longo prazo, como também de fundos imobiliários, né? Um artigo aí, um relatório, na verdade, explicando qual é o momento agora dos fundos imobiliários, se é interessante ou não investir, e uma recomendação de fundo imobiliário para vocês investirem. É só clicar no link e colocar o e-mail que vocês vão ter acesso ao relatório. Coloquei também hoje do nosso Capitalismo News, em função de ter o relatório Focus, né, que foi divulgado hoje, o relatório de sexta-feira que é divulgado todas as segundas pelo Banco Central, e ali tem a indicação, né, mostrando que o mercado mais uma vez aumentou a expectativa aí do crescimento do PIB, né, tanto para esse ano quanto o ano que vem, e para esse ano diminuiu mais uma vez a expectativa da inflação. Em relação ao pregão de hoje, o Ibovespa fechando com alta de mais de 1%, 73.100 pontos, o dólar caindo 0,47 a 3,25, boi gordo fechou em alta de 0,65, milho com alta de 0,93 e o ouro na BMF com baixa de 1,86. Nos Estados Unidos, bolsas Dow Jones e S&P em alta, Dow Jones alta de 0,53, S&P com alta de 0,14 e na Nasdaq baixa de 0,75. Na Europa, as bolsas fecharam com boa alta. Na França, alta de 1,36, no Reino Unido, alta de 0,53 e na Alemanha, alta de 1,53. O petróleo opera em baixa, o Brent de 2% e o WTI com baixa de 1,56. Informações aí a respeito da Bolsa, né? Hoje a Bolsa divulgou as informações em relação às movimentações do mês de novembro, né? Que teve alta de 5,59% em relação a outubro, e em relação ao igual período do ano passado, a movimentação aí no pregão aumentou quase 12%, 11,4%. Tá? Em relação... saiu também uma notícia bem interessante aqui, que o ano que vem as ações devem elevar em 33% o pagamento de dividendos, né? A gente já viu agora nesse terceiro trimestre que os resultados vieram bem mais gordos que no outro trimestre em relação ao ano passado, e a consequência disso aí, lucratividade maior das empresas, o pagamento de dividendos maior também. Suzano anunciou que comprou a fábrica da Facepa por 310 milhões. Tá? Essa empresa tem unidades em Belém do Pará e Fortaleza. A Cyrela teve o rating mantido pela Fitch, tá em A+, né? A Fitch destacou aí a solidez da empresa, a Cyrela, que é considerada uma das melhores empresas do setor imobiliário, justamente em função do histórico de robustez, de liquidez da empresa. Tá? Tivemos também aqui, em relação ao pagamento de dividendos, tá? Amanhã vão ficar duas empresas. Amanhã a gente tem o pagamento de dividendos da Múltiplos. Deixa eu abrir aqui. Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio da Múltiplos. A Múltiplos aqui vai pagar juros sobre o capital próprio de 91 centavos e dividendos de 3 centavos. Tá? O pagamento amanhã. E amanhã a Smiles fica ex-dividendos. Vai pagar quase 5 centavos, tá? No dia 28 de dezembro. Da minha parte era isso que eu queria passar para vocês. Já vou passar aqui para o Danilo, né, que ele vai comentar a respeito das principais informações, das principais operações realizadas hoje, né, as operações de curto prazo, também na movimentação dos principais ativos e as perspectivas para o pregão de amanhã. Uma boa tarde a todos. Boa semana. Muito boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Danilo Frata, analista técnico da Capitalismo Consultoria Financeira. Começando então aqui a análise pelo índice Bovespa. Deixa eu só trazer minha ferramenta aqui para desenhar para vocês, para ficar mais claro os movimentos. Só um segundo. Deixa eu ver se está ok aqui. Agora sim. Vamos lá, então. Índice Bovespa, uma alta de 1,14. Quem acompanhou aí o Bom Dia Capitalismo
Eu particularmente tinha uma expectativa de alta hoje pelo fato de ter vários ativos com peso importante em região de fundo que deram uma sinalização de fundo no gráfico diário na sexta-feira. O índice Bovespa, então, segue em tendência de baixa, tá? Está fazendo um leve repique, nós temos volume bem abaixo da média, que é característica típica, característica técnica típica de repique. O índice foi lá e já testa aqui a região de 73.500 pontos, que dentro do Fibonacci seria o alvo principal nessa região de repique. Se a gente pegar o topo anterior até o fundo, é justamente aí nessa região que está a retração de 68 de Fibonacci, e também uma região de resistência pelo gráfico diário. Depois de tocar nessa região, então, o índice Bovespa recuou e também chegou a tocar aqui na minha média de 21 períodos. Eu tenho uma média exponencial de 21 períodos com 2 desvios, então a média está virada para baixo, tocou, deixou a vela na parte superior, depois tocar média 21 e região de resistência no gráfico e também retração de Fibonacci. Se a gente perder a mínima do dia de hoje, aí provavelmente a gente vai ter continuidade da tendência de baixa. Para a gente ter aí uma reversão de tendência, então a gente precisa obrigatoriamente romper 74.500 pontos e posteriormente aqui região de 75.200 pontos. O dólar futuro, uma baixa de 0,46, já era esperado uma baixa hoje. No curto prazo, então a gente segue em tendência de baixa, o dólar foi lá, chegou no seu primeiro objetivo na LTA, do prazo mais longo, região de suporte, fez o repique até a resistência, onde também aqui a retração de Fibonacci, onde passa a LTB no prazo mais curto, perdeu a mínima, então retoma sua movimentação de baixa, lembrando que a gente está dentro de um triângulo simétrico para o prazo mais longo, curto prazo aí, tecnicamente a gente está em tendência de baixa, aí, mas a gente está no movimento curto, então a gente precisa aí de um rompimento de uma das extremidades aí da linha de tendência aqui da LTA ou da LTB para ganhar força compradora ou vendedora no dólar. Eu vejo aí movimentos curtos, complexos, um pouquinho sem muita tendência aí, mas tecnicamente a gente está em tendência de baixa no curto prazo. Passando então aqui para as operações. Deixa eu trazer para a tela aqui. Operações de day trade hoje, então, foram 4 operações. Desculpa, deixa eu botar aqui ações. Agora sim. 4 operações com ações, 3 ganho, 1 loss, somando 0,74. Eu já vou passar direto elas aqui com vocês. Deixa eu buscar aqui. Ó, a gente fez operação de venda em Petro, que foi loss parcial, Fibra gain parcial, Pecar 4 gain parcial e CSNA3 gain parcial. Vou passar as 4 operações junto com vocês aqui. Petro 13, então, Petro 4, desculpa, uns 15 minutos. Foi uma venda perdendo a mínima do dia, um candle com volume, cortando as médias, rompendo resistência. Ficou andando de lado, deixou um candle branco próximo da média móvel de 9 períodos, então a gente posicionou o stop um pouquinho acima, a gente saiu estopado com stop parcial, então, de 0,7. Posteriormente fez uma venda em Fibra, tá? Fibra aqui deixou um candle de topo no começo pregando, nos primeiros 15 minutos, posteriormente uma barra rompendo as linhas de resistência, então venda perdendo a mínima, nós tínhamos um objetivo em 43,53, se não me engano, nessa região, ficou lateral, eu preferi estopar a operação aqui na operação da máxima desse candle preto. Quem manteve a operação, então, saiu com gain de 1,7 nessa operação. A gente aí saiu com gain de 0,3. Também aí na escolha dos papéis, o que pesou estopar a operação. Os B3 também tinha dado sinal de venda justamente no mesmo momento de Fibra. Preferi Fibra, que o gráfico estava mais limpo, aí se fosse escolhido os B3, tinha corrido mais rápido para o alvo. Pecar 4, então. Pecar 4, também uma compra para o rompimento, aqui um candle, um pivô de alta, saindo das médias, ficou a 3 centavos do alvo, então eu preferi sair da posição
em 71,69, se eu não me engano, 71,99, isso mesmo. Se a gente mantesse aí a operação conforme a gente carrega com a média móvel, teria chegado no objetivo. Nós saímos com 0,5 de gain, o alvo era 0,81. E CSNA3, então, ficou aqui na primeira hora em movimento lateral, respeitando a média de 9, então compra no rompimento, aqui buscando o pivô, a gente comprou no rompimento, ficou próximo do objetivo, a gente estopou aqui nos 5 minutos, na casa de 7,61, estopamos corretamente, com gain de 0,55, posteriormente o ativo corrigiu até as médias, seria estopado pela metodologia que a gente usa aí de stop usando média móvel de 9 para day trade, posteriormente o ativo teria chegado no alvo. Então, 0,7 de gain hoje em day trade com ações. No índice, só passar o resultado para vocês aqui. No índice, então, a gente buscou mais operações nos gráficos curtos, de 5 e 1 minutos. A gente fez 4 operações, 2 com gain e 2 com loss, somando aí total 130 pontos, e no dólar também, deixa eu trazer aqui para vocês, foi uma venda por rompimento, somando 3 pontos, e uma compra no suporte. A gente saiu da operação, se tivesse mantido aí a operação original, teria saído com mais 3 pontos, somando 6, então saímos com 6 pontos hoje. Eu não tive nenhuma operação encerrada nem iniciada. Estou mantendo um pouquinho a cautela aí nas operações de swing trade. A maioria das operações que estão por compra de rompimento, suporte ou resistência, estão dando erradas. Aí o índice está bem, os papéis estão bem erráticos, sempre dando, a maioria voltando aí aos pontos. O OBV muitas vezes não está confirmando o movimento, então estou ficando um pouquinho neutro nas operações. Está se dando bem quem está comprando e vendendo no risco com alvos curtos. Passar então aqui os principais ativos juntos com vocês. Ambev, subindo 0,64, não muda nada aqui minha avaliação sobre a Ambev, precisa romper aqui a região de 21, fez aqui uma correção até a retração de Fibonacci, está em tendência de baixa, perdendo a mínima desse doji, retoma a tendência de baixa para virar a tendência, superar R$21 ficando acima. A BBAS3, que é a sinalização de fundo na última sexta-feira, hoje confirma, deixa uma vela na parte superior, não consegue romper a média de móvel de 9, segue em tendência de baixa aqui, um movimento de linha de tendência que, em curtíssimo prazo, um movimento curto aí de baixa. BBDC4, também não vejo nada para se fazer aí. Quem quer tentar comprar um fundo, fez a compra hoje no começo do pregão nesses papéis, também aqui fez uma utilização de fundo sexta-feira, hoje confirma a mesma característica de Banco do Brasil, não consegue romper a média móvel de 9, deixa uma vela superior hoje com volume bem acima, para reverter tendência, precisa romper aqui as linhas de resistências nos topos anteriores. BR Foods deixou uma sinalização de fundo sexta, hoje deixa um candle preto, a superação da máxima aqui, na região de 38,90, posteriormente 39,20, deve levar o ativo a fazer um repique. Quem quer comprar no risco aí, stop na mínima, BVMF3, ativo vai se segurando aqui na retração, perdendo as mínimas, o ativo deve vir buscar o fundo anterior, dando sequência aí à sua tendência de baixa no curto prazo. TCA4, ativo aqui basicamente em movimento lateral, vinha positivo durante o dia, sentiu a média de 21,9, eu vejo venda perdendo a mínima aqui na região de 10,30 e compra só acima de 10,85. Itaú, mesmas características dos outros bancos, também recuou aí provavelmente no final do pregão, isso mesmo. Não conseguiu superar a média de 21 nem de 9, está dentro do canalzinho de um triângulo, é venda abaixo aqui de R$41, tentativa aqui de reversão de tendência acima de R$43. Croton, deixando o candle de definição, tentou um movimento de alta que fez anteriormente um fundo duplo, rompeu, fez um movimento corretivo, tentou rompimento, não conseguiu, está retomando então o movimento baixista, se a gente for ver para o prazo mais longo aqui. Não vejo nada a se fazer, só vejo venda na perda de suporte e compra acima de 19,30, fora isso é compra e venda no risco. E Petro 3, Petro 4, papéis que vinham se mostrando forte durante o pregão,
No final do pregão aí fizeram um movimento baixista. Quem fez a venda aqui está levando um sufoco, quem fez a venda na perda de suporte, deu uma sinalização de fundo hoje, deixa um candle de continuidade da tendência de baixa, ao meu ver, perdendo a mínima, então o ativo deve retomar a tendência de baixa, e claro, esperando a máxima aí, anula aí o movimento baixista no curtíssimo prazo, na casa, se esperar a casa de 15,80. Esse movimento aí de Petrobras também vem ao encontro do preço do petróleo, do movimento do petróleo, o barril contado em Brent, está fazendo um topo duplo praticamente, ou um topo até mais baixo que o anterior, hoje fechou próximo da mínima. Se perder aqui a região de R$61 confirma o topo duplo, entraremos tendência de baixa no preço do Brent, o que impacta diretamente a Petrobras, que hoje em dia está andando bem correlacionado aí com o preço do Brent. Vale 3, então, subindo 13,80, um dos destaques de alta, e rompendo resistência com volume no semanal, onde tem um padrão de couple handle. Quem comprou lá no fundo está administrando aí a posição, pode sim tentar uma compra inspiração da máxima de hoje, a gente vai avaliar. O OBV não rompeu a resistência anterior, mas segue mostrando força compradora, e também seria uma compra pelo gráfico semanal. Nós teríamos alvo aqui pelo gráfico semanal. Deixa eu dar uma olhada aqui, se a gente projetar esse fundo arredondado, lá na casa de R$46, R$47 para Vale 3. Papel que está bem forte na ponta compradora. Destaques de alta e de baixa, então. Destaque de alta, Exetec aí, subindo, deixa eu ver aqui quanto... 8,51%. Nós estávamos de olho aqui no rompimento de 23,40 para uma compra, para a retomada da tendência de alta do ativo. O ativo segura na retração de Fibonacci, hoje abriu em forte gap de alta, com volume bem acima da média. Então, o rompimento de 23,37, 30, 23,40 é compra para o ativo aí, na expectativa de um pivô de alta. Deixa eu dar uma olhada no OBV. O OBV aí está bem ascendente ativo, provavelmente se eu romper essa região, vai romper também no indicador OBV. BRSR6, Banrisul, em tendência de baixa. Quem fez a venda aqui não realizou lucro, provavelmente foi estopado hoje abriu em forte alta, com gap, com volume acima da média, foi lá, testou região de resistência, deixou uma vela. A aspiração aqui da região, deixa eu dizer certo para vocês aqui, região de 14,90 a R$15, então seria um pivô de alta para o ativo. Aguardaria então um movimento um pouquinho lateral nessa região para buscar uma compra, senão vai ficar muito esticado e não tem onde colocar, vai ficar com o stop um pouquinho distante. Ativo aí que está deixando a indefinição no curtíssimo prazo. Destaque de alta, então, JBS aí, já tinha comentado no Bom Dia Capitalismo, subindo 8%, aguardava aí o rompimento com o candle um pouquinho mais tímido. Acho difícil fazer a compra agora, esperando a máxima, vamos deixar o stop um pouquinho caro, logo em seguida a gente tem uma região de resistência importante para o ativo aqui na casa de R$9. Esperando essa região, nós temos um fechamento de gap em 9,50, posteriormente outro fechamento de gap em 9,80 e mais um fechamento de gap lá em 10,30 e outro fechamento de gap lá em 11,30. Eu aguardo um recuo, uma acomodação dos preços para comprar. Sexta-feira terá uma possível compra, como eu tinha informado já no Bom Dia Capitalismo, até na abertura aí. O ativo testou várias vezes essa região de CLTB. Sexta deixou pela primeira vez um candle branco próximo da resistência, uma região forte. Eu aguardaria aí o final do fechamento do pregão, pensando numa compra, esticou demais. E também sexta-feira aqui, quem comprou um pouquinho no risco, deixou um volume bem abaixo da média. Aguardar um recuo, quem comprou administrar stop. CPFE3 segue caindo, outro destaque de baixa, caindo aí 5%. Deixa
Deixa eu ver, se aproximando então na região de suporte aqui na casa de R$18, não vejo nada se fazendo ativo, BRIM 3 caindo novamente, vou botar no gráfico diário, caindo aí 4,30, perdendo a região de R$10, deixa eu ver se a gente tem algum outro suporte, não, R$10 é a mínima do ativo, segue caminho livre para seguir caindo, fez um padrãozinho de fundo aí, mas não confirma. O X3 também segue caindo, faz novo pivô de baixa, caindo de 3,59. Deixa eu dar uma olhada no OBV se tem divergência, não tem. Então, próximo suporte por ativo, região de 10,60, posteriormente só lá em 9,80, R$10 para o X3. Alguns papéis aí que eu falei para comentar junto com vocês. Aliança, a LSS3, ativo superando aqui a região de 17,70, reverse tendência, corrigiu a retração de Fibonacci, hoje o volume acima da média, não conseguiu romper a média de 21, que segue virada para baixo, deixou uma velinha, interessante o ativo se acomodar um pouquinho nessa região para depois tentar um rompimento, deixa eu dar uma olhada no OBV. O BV segue bem baixista para o ativo, aí, divergente do movimento de alta. Arezo, próximo na região aqui de 49,70, atenção para o ativo rompendo essa região, então, no curto prazo, faria um pivô de baixa depois de segurar, pivô de alta depois de segurar na retração de Fibonacci, ativo que vem com volume bem abaixo da média, o BV segue vendedor para Arezo, incomoda um pouco ainda para botar uma posição, BRAP 4 fazendo um belo pivô de alta, com volume abaixo da média, mas quem ignora o sinal do volume aí é uma compra na superação da máxima, com stop na mínima, até mesmo do fundo anterior, para buscar o topo lá na região de R$ 27,90 a R$ 28,00. BRML3, ativo que tinha uma divergência do OBV, isso mesmo, do OBV e da movimentação de preço, deixou o martelo, depois o martelo que já subiu cerca de 5%, hoje com volume abaixo da média, testando LTB do prazo mais longo e região de resistência, pode sentar uma compra na superação da máxima com stop na mínima até mesmo do fundo anterior. CL3, ativo aqui está dentro de um triângulo simétrico, não perdeu a região de 27,60, estava de olho aqui para tentar uma venda, está dentro de um triângulo, então fazendo aqui uma configuração de bandeira, possível bandeira, aguardar o rompimento aqui da LTB no curto prazo para se pensar numa compra. É cor 3. Cor 3 deixa um padrão de topo, próximo na região de resistência, o BV está bem baixista aí, divergindo da movimentação do preço, então atenção para quem está comprado. Eu vejo compra só se ficar acima aqui da região de 12,80 a R$13. LPL3, Eletropaulo, ativo testando região de resistência, fazendo movimento lateral, OBV ascendente, então superação das máximas aí da região de 16,15, pode abrir uma oportunidade de compra, que também poderia abrir aqui um pivôzinho de alta no gráfico semanal. Nós já temos 2 toques nessa região, praticamente 3 toques, pode ativar aqui um pivô de alta no semanal e levar o ativo para novas máximas no gráfico diário e semanal. FESA 4, o volume hoje na média, vem com o volume acima da média, fica acima da região 17,10, precisa romper ainda as máximas aqui na região de 17,50 para confirmar um pivô de alta. Deixa eu dar uma olhada no OBV. O OBV ainda não rompeu sua resistência. FESA 4, GOL 4. GOL 4 com volume bem acima da média, o OBV ascendente já rompeu a resistência, faz um pivô de alta, tocando a LTB no prazo mais longo, superação da máxima aqui, rompe a LTB para vir buscar o topo anterior aqui na casa de 5,80. É uma operação válida aí de compra. GBR um pouquinho mais fraca, faz um pivôzinho, mas deixa uma vela, um volume abaixo da média. Entre os dois ativos eu prefiro o GOL 4.
Leve 3, estava indicando possível rompimento, hoje com volume bem acima da média, perde a mínima, deve testar aqui LTA do prazo mais longo, não confirma então a possibilidade de sequência do movimento de alta. Light 3 está tentando fazer um fundinho, padrão aqui de fundo, depois de ter deixado um doji, esperando a máxima aqui do candle preto, então indicaria um rompimento falso, seria então uma compra no risco aí no doji, quem fez, ou até mesmo a superação da máxima de hoje aí com stop na mínima, vai ficar com stop um pouquinho caro, a gente não tem muito alvo para o ativo, o alvo seria o topo anterior lá na casa de 17,70, 17,80. Light, MDS3, ativo faz um fundo triplo, aqui 3 toques, rompe LTB no prazo mais longo, volume em cima da média, deixa a vela, não consegue romper resistência, ativo que no prazo mais longo está bem lateral nessa região. Quem quer tentar uma compra no curto prazo, aí esperação então de 49,90 para ir buscar o topo anterior em 52 e deixa eu ver aqui certo, 52,50. Marfrig, destaques de alta aí, ativo com volume bem acima da média, ficando um pouquinho acima da resistência, que fechou em 13,14, resistência era 7,14, resistência era 7,13, toca na LTB do prazo mais longo e não consegue romper, se superar a máxima aqui deve confirmar o rompimento, o stop na mínima, para mirar o topo anterior lá na casa de 7,91. Dá uma olhada no OBV, o OBV bem ascendente, já rompeu a resistência. PECAR 4, fazendo um fundo duplo com volume acima da média, candle fechando próximo da máxima, rompendo aqui R$ 75,00, confirma o fundo duplo e possível reversão de tendência no curto prazo. Quem fez a venda aqui provavelmente aí foi estopado hoje ou na superação aqui de 73,80 deve ser estopado. Pose 3 positivo, ativo que segurou na retração de Fibonacci, deixou um martelo, hoje espera a máxima com volume um pouquinho acima da média, deixa uma vela na parte superior, ou seja, não consegue confirmar de forma clara a sequência da movimentação de alta, o BV bem ascendente. Quem não fez a compra na superação do martelo hoje, eu vejo compra na superação da máxima do dia de hoje para tentar a retomada do movimento de alta e reversão de tendência lá no rompimento na casa aqui de 3, deixa eu botar aqui para vocês, casa de 13,30. RADL 3, não perder a mínima do dia de hoje, perdendo a mínima de hoje deve ativar o candle de topo pelo gráfico semanal, pode corrigir até o fundo anterior na casa de R$80, antes a gente tem aqui a região de 85, região de 83 e região de R$81 para segurar o papel no movimento corretivo pelo gráfico semanal e também pelo gráfico diário. Sambi 11, um dos papéis aí que está bem lateral no curto prazo, esperando que fique interessante no ativo, deixa eu dar uma olhada no OBV levemente ascendente, fica interessante aqui, esperando 30,70, principalmente pelo gráfico semanal, pode tentar romper a região de 30,90, que ativaria um pivô de alta pelo gráfico semanal para ir buscar o topo anterior, então ficar atentos aí para algum rompimento e compra para Position Trade para Sambi 11. Sabesp deixou o martelo, depois de tocar a média móvel de 9 e de 21. Esperação da resistência aqui, reverteria a tendência na casa de R$34, SBSP3, C3, ativo fechou em queda hoje, uma região aí de médias, está mantendo aqui uma LTB no curtíssimo prazo, vejo venda para ativo perdendo a região de 28,40, Saraiva, slide 3, slide 4, desculpa, faz um pivô de baixa, tem suporte agora só na casa aqui de 13,60, posteriormente suporte importante só na casa de R$3. O BV segue acompanhando a movimentação do ativo, também perdeu suporte.
Smile tentando fazer um fundo, deixa um candle de definição em cima do suporte, eu vejo venda perdendo 72,15. SUSB3 tentou marcar um fundo, hoje não confirma, assim como Fibra. Então, a superação das máximas do dia de hoje de Fibra e SUSB3 pode sugerir um movimento corretivo. Se perder as mínimas aí, deve retomar o movimento baixista, tanto em Fibra como no SUSB3. Tupi tentou o rompimento da resistência, fechou exatamente acima, em 18,50. O BV aí também não acompanha o movimento de alta do ativo. Vamos aguardar amanhã, se começar o dia com bastante volume, pode se pensar uma compra, um rompimento aqui da casa de 16,70. 16 não, 18,70. Vivar 11, tendo fazer um novo pivô de baixa para retomar seu movimento baixista no curto prazo. Trade agressivo já vende perdendo a mínima desse candle, ou pode perder a mínima do martelo aqui, que deve estopar bastante gente que fez uma compra nesse martelinho na casa de 20,36. Para Vivar 11 e VEG 3. VEG 3. Tentou hoje romper resistência, chegou próximo aí em 23,50, com volume na média, deixa uma vela superior. Tem aqui um movimento de bandeira. Então, a superação da resistência que sugere compra para mais uma pernada de alta para a VEG 3. Lembrando que a gente está em um movimento lateral, um prazo mais longo aqui na região de 23,70 e R$21. Eu aguardaria um rompimento de 23,70 para pensar numa compra no ativo. Então, foi o análise de fechamento do pregão. Tenham todos aí uma boa noite. Nos encontramos amanhã no Bom Dia Capitalismo. Forte abraço a todo mundo.